Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Nicolas Gabriel, também conhecido como Nick Gabe, e hoje eu vim aqui para poder dar uma aulinha para vocês sobre tipos de declarações, que atualmente no JavaScript a gente tem três, que é o var, o const e o let. Só que cada um tem sua diferença, mesmo que mínima assim, e é muito bom conhecer essas diferenças para poder saber qual que é o melhor de se utilizar em cada tipo de situação. E hoje eu vim aqui para poder mostrar essas diferenças para vocês e mostrar qual que é mais viável de se utilizar, por exemplo, e qual eu prefiro também. Então, eu vou só anotar aqui, por exemplo, var const let. E aí embaixo de cada um eu vou meio que declarando e colocando algumas pontuações sobre coisas que acontecem utilizando ele, por exemplo. Ó, vamos começar criando uma variável chamada, sei lá, idade. A idade eu vou colocar como 18. Um comportamento super normal que você espera do const, do let, independentemente de qualquer um, é que depois que você declarou uma variável, se você tentar chamar ela, tudo bem, porque ela existe. Então, se eu fizer um console log logo após ter declarado a variável, ele simplesmente não vai dar erro algum, porque ele sabe que a variável existe. Mas, e se eu tentar fazer esse mesmo console log, porém antes dela existir? Se eu rodar isso, ele vai me dar um undefined. E isso acontece porque a palavrinha var específica, ela tem um conceito chamado hoisting, que ela basicamente pega, ela sabe que ela vai existir, por exemplo, ela sabe que uma variável com o nome de idade vai existir, e antes mesmo dela ser criada, digamos assim, no nosso código, ela é meio que puxada lá para cima e é colocada como undefined. É basicamente isso que rola. E aí quando você faz esse console log, por exemplo, o resultado ideal seria me dar um erro, porque a variável sequer existe ainda. Não faz sentido de me dar um undefined, sendo que talvez o undefined me faça pensar que ela existe, mas veio com, sei lá, um valor que não deveria. Então, esse lance do var é uma coisa que normalmente não é bom de se ter. E isso já é um ponto negativo, assim, para ele, mas tudo bem, dá para relevar, assim, dependendo das situações, e por muito tempo foi relevado. Muita gente teve essa dificuldade para poder se adaptar para o const, para o let, mas o ponto é que o var não tem só esse problema. Esse problema de hoisting, de ficar puxando para cima, colocando como undefined para só depois reatribuir ela. Esse não é o único problema que o var tem. O var ele também tem um problema de escopo. Porque, lembra disso daqui. Se ele puxa a variável idade aqui para cima e coloca ela como undefined, essa variável vai ficar global no nosso código. Não global, mas eu digo, tipo, vai ficar acessável por qualquer parte. Porque, pensa comigo, mesmo que eu tenha, vou colocar true só para poder passar direto, sem ficar fazendo verificação. Mas vários vamos supor que eu tenha, sei lá, dois ifs por aqui. E aí eu tenha colocado validade dentro desse segundo if. Mesmo assim, eu ainda vou conseguir acessar ela por fora do if. Exatamente. Ela inicia como undefined da mesma forma, porém eu consigo acessar ela por fora do if. Ela meio que tem esse escopo global do arquivo inteiro. Isso é um grande problema porque vamos supor que, sei lá, eu tenha duas idades no código. Nesse caso, uma vai ficar sobrescrevendo a outra. E não é um comportamento que você quer. O que você quer é que cada variável, cada constante, seja escopada para onde ela foi feita. Por exemplo, se eu tenho uma variável idade aqui, eu quero que essa variável idade seja válida nesta parte aqui, basicamente. Só seja válido nesta parte do código desse if. Se eu quiser usar ela lá fora, então eu poderia, por exemplo, declarar uma validade aqui, iniciar ela como nada assim, e depois reatribuir. Mas declaração tem que ser escopada. Então isso é uma coisa do var que também não é recomendada, que muita gente problematizou e é um problema realmente, porque você ter esse escopo global da sua variável é uma coisa que você deve evitar. E, inclusive, por um desses motivos que o const e o let foram criados. Que, beleza, esses são os pontos assim mais importantes do var, digamos assim. Vamos lá para o const e para o let, por exemplo. Deixa eu até anotar aqui. Var hoisting, variável inicia undefined, escopo não possui escopo.
Beleza? Vamos lá pro const. Ah, mas qual que seria a diferença do const pro var? Vamos tentar comparar. Se a gente fizer a mesma coisa, só que dessa vez não com idade, por exemplo. Colocar name aqui. Deixa eu, inclusive, comentar isso daqui só para não afetar nos próximos. Deixa eu colocar name aqui e eu vou colocar, por exemplo, const name vai ser Nicolas, de exemplo. Se eu tentar fazer o console log logo após eu ter definido, como a gente estava esperando, ele vai mostrar o name, ele vai mostrar o Nicolas aqui. Tudo certo? Tudo beleza? Exatamente como deveria. Mas, opa, eu acho que name é uma palavra reservada, né? Acho que sim, acho que sim. Vou colocar tipo name pronto. Mas a diferença é, se eu tentar fazer um console antes mesmo da variável existir, ele vai me dar um erro, que é o comportamento que eu deveria ter para início de conversa. Porque eu não quero que você me fale que a variável está indefinida e que ela ainda não existe. Eu quero que você me fale que a variável, tipo, não existe nesse momento mesmo. Não que vai existir, talvez. Eu quero ter a certeza de que ela não existe. E é justamente isso que o const faz. Ele me dá essa certeza porque eu não consigo acessar ela antes dela ser declarada. Mas esse não é o único ponto em que o const favorece, digamos assim. Porque se eu tentar fazer aquela mesma lógica lá do if, se eu colocar ele dentro do if aqui, aí depois eu coloco aqui dentro de um outro if, vocês já podem até ver que ele ficou cinza. Porque o name foi declarado, mas o seu valor não foi lido. Isso acontece porque esse name só está conseguindo ser acessado dentro desse próprio if. Mesmo que eu tente chamar até do outro if, ele mesmo assim não vai encontrar. Ele tem esse escopo, ou seja, ele só é válido dentro dessas chaves aqui, que é de onde ele foi declarado, basicamente. Então, se eu tentar aqui, console log name, por exemplo, deixa eu até comentar essa linha aqui de cima, vocês podem ver que... Calma aí, o primeiro não foi? Esse daqui? Ah, sim, sim, aqui. Eu acho que eu rodou esse aqui primeiro. Mas vocês podem ver que, por exemplo, ali dentro o name vai ser lido. Mas por fora ele gera um erro. Isso acontece justamente pelo escopo que ele tem. Então, dessa forma, ele não cria variáveis globais. Ele não cria variáveis que podem ser acessadas no arquivo inteiro. Dessa forma, ele evita com que você possa ter, por exemplo, nomes duplicados, variáveis duplicadas, e uma ficar sobrescrevendo a outra. O que é um comportamento muito ideal. Eu prefiro muito usar const hoje em dia para tudo que eu posso, porque esse tipo de coisa é uma boa prática, basicamente. De você tentar manter as suas coisas com um certo escopo, de você não criar variáveis globais assim no seu arquivo. Então, é uma coisa muito boa do const que ele veio para poder revolucionar a questão do var. E eu vejo que ajudou bastante, inclusive. Mas tem um ponto de que o const, assim como o próprio nome dele diz, é constante. Ou seja, se eu criei uma constante, eu não posso reatribuir ela para outra coisa. Então, deixa eu tirar esse if. Ó, eu tenho esse const name é igual a Nicolas. Se eu tentar colocar name igual a 123, por exemplo, aqui na minha tela não deu erro nenhum. Beleza. Mas, vou tentar fazer um console log, inclusive. Mas, o que acontece é, você não pode renomear, você não pode reatribuir uma constante. Uma constante, ela só pode ter o valor que ela iniciou. Só pode ter a referência que ela iniciou. Porque, por exemplo, se eu tiver um objeto, eu não tiver uma string, por exemplo. Deixa eu remover isso aqui. Vou colocar um objeto vazio. Beleza? E aqui vou ver um objeto vazio. Só que nessa parte aqui vou colocar, por exemplo, name.number é igual a 1, 2, 3. Neste caso, eu não estou mudando a referência do name. Eu estou mudando um valor de dentro do name. Então ele não liga. Ele não tem problema algum com isso. Mas eu não posso mudar o próprio name em si. Entende? Então essa é a questão da constante. Você não consegue mudar a referência inicial que ela tem, mas você consegue mudar valores que ela tem. Ou seja, eu posso adicionar um ponto number, posso adicionar qualquer coisa dentro dela, mas não mudar ela em si. E aí a constante tem essa limitação, e por isso eu sempre falo, se você não vai mudar essa variável mais para frente no código, usa constante. Porque aí você está basicamente falando, eu não vou alterar isso, pode ter certeza que do jeito que ela iniciou ela vai ficar.
Então, tipo, mesmo você nem falando nada, já diz uma certa mensagem para a pessoa que estiver programando. Ela fala, putz, é constante? Então tá, não vai mudar em lugar nenhum do código. É isso, basicamente. É o valor que está aqui. Eu considero muito bom de usar o const. Eu, sinceramente, uso ele em praticamente tudo. O const e o let, hoje em dia, são muito bem usados. O var, ele meio que começou a ficar deprecated, assim. Não é tanta gente que usa hoje em dia. Mas, vamos lá, continuar. O let. O let é bem similar ao const, na verdade. O let tem essas mesmas questões do escopo dele ser limitado. O let também, ele não cria variáveis globais, ou seja, você não pode puxar ele, por exemplo, lá em cima, ou então verificar ele antes mesmo dele existir. Porque assim como o const, se você tentar ler esse let antes mesmo dele existir, ele vai dar um erro, que é o comportamento bacana, o comportamento ideal. Então, ó, deixa eu colocar aqui let, vamos ver o que a gente coloca agora. Let pássaro. E esse pássaro vai ser um objeto também. Beleza? Vou colocar um conf.log aqui pra gente ver que foi criado. Aí rodando. Beleza, ali tem um pássaro. Calma, number 1, 2, 3? Eu acho que. Acho que eu não comentei, acho que eu não salvei, na verdade. Aí, agora foi. Aqui tem o nosso objeto vazio, ele foi criado sem problema. Se eu tentar acessar antes, vai dar o mesmo problema. Não problema, na verdade. A mesma coisa de que a variável não foi declarada. Então dá esse erro falando que ela nem existe ainda. Beleza, ideal. Então, mas só que, igual a gente fez no const, por exemplo, que a gente conseguiu adicionar coisas dentro dele. Eu poderia adicionar pássaro.tipo é igual a uma string escrito pombo, por exemplo. E aí, se eu for ver isso, eu vou colocar um console log embaixo. Deixa eu colocar esse aqui. Se eu colocar um console log embaixo, a gente consegue ver que o tipo foi adicionado ali. Ou seja, ele adicionou um valor sem ter problema nenhum. Mas, você lembra que a constante, ela não conseguia alterar de jeito nenhum a referência inicial que ela tinha? Se ela iniciou com um objeto, tem que manter esse objeto. Se iniciou com um número, tem que manter esse número. Ela não poderia ser alterada depois que foi criada. O let ele é uma coisa diferente disso, porque é justamente o oposto. Ele pode ser alterado independentemente depois de quando for criado. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, ó, colocar embaixo no caso. Colocar pássaro vai ser igual. Detalhe, se você quiser reatribuir uma variável, se você não quiser criar uma nova, você não vai colocar o let embora. De novo, você colocando o let, você está criando uma variável assim. Se você não colocar o let, você está alterando uma variável que já existe. Isso vale tanto para o var, quanto para o const, quanto para o let. Todas seguem essa mesma lógica. Mas, por exemplo, eu poderia vir aqui no pássaro e colocar 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu fizer o console log logo embaixo... Nossa, pássaro, agora que eu vi o nome completamente fugiu do 1, 2, 3, 4, 5. Mas você pode ver que 5 é alterado. Ele não deu erro algum na hora de tentar alterar. Não falou que estava constante, não deu erro algum. Porque o let foi feito justamente para poder manter as questões de escopo, de variável global, de não ter hosting, tudo isso, mas você poder reatribuir ela depois de ter sido criada. Então, o que eu sempre falo é, usa const, beleza, vai precisar mudar depois, usa let. É basicamente isso. O var eu realmente não recomendo que você use, talvez em situações muito específicas, talvez, mas recomendo, tipo, de verdade, assim, tenta dar uma estudada, ver qual é que vale mais a pena, talvez pesquisar outras diferenças que eu talvez não tenha listado por aqui, que eu não tenha pesquisado, por exemplo. Mas é isso. Eu realmente recomendo que você veja mais o const, o let, do que o var em si. E essas são as diferenças deles, basicamente. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje, que você tenha entendido mais ou menos como funciona a questão de escopo, de hosting e as diferenças entre cada um. E é isso. Muito obrigado por ter visto. Até a próxima.